pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Romanos capítulo 8, versículos do 37 ao 39. Assim nos diz a palavra de Deus. Mas em tudo isso, somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potências, nem a altura, nem a profundeza, nem outra criatura qualquer será capaz de nos separar do amor de Deus, que está no Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas em tudo isso, somos mais que vencedores. E aí você pode se perguntar, mas tudo isso o quê? Está ali no versículo anterior. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? O que não vai nos separar do amor de Deus? No que nós somos mais que vencedores? Somos mais que vencedores na tribulação, nas angústias, nas perseguições, na fome, na nudez, no perigo, na espada. O que isso significa? Significa que nós que estamos em Cristo, nós passamos por tribulações. E a tribulação não é qualquer sofrimento. A tribulação é aquele sofrimento de tirar o fôlego. A tribulação é aquela aflição que põe a gente num estado que, se a gente puder chorar, a gente chora. Mas às vezes a pressão é tão grande que nem chorar a gente consegue. E quem é de Deus passa pela tribulação. Você precisa entender isso para você não cair na cilada dessa gente que prega para conseguir dinheiro, que fica querendo que você entre na mentalidade proposta, porque a promessa de prosperidade, de ganhar dinheiro, e quem vai ficar próspero e ganhar o dinheiro são eles, porque você vai meter a mão no bolso para poder pagar por uma ilusão, onde te dizem que a vida de uma pessoa com Deus, ela é tranquila, ela é desprovida de tribulações. E mesmo que não digam com essas palavras, o que é que mostram para você? Uma vida sem tribulações. E aí o testemunho não é testemunho simplesmente de superação. O testemunho é ganhei, me voltei para o Senhor, agora eu tenho o marido dos sonhos, agora eu tenho a mulher dos sonhos, eu tenho 2, 3, 4 carros na garagem, olha a minha casa, olha a minha vida, estou viajando, olha os meus filhos. É uma coisa tão maquiada que basta prestar um pouquinho de atenção que você vai ver que não corresponde à realidade. E se você se aproximar, você vai ficar decepcionado, porque você vai ver que o discurso não corresponde com a realidade. Sai dali das luzes, sai dali do palco, é a vida real. Aí você percebe, às vezes, pode até ter dinheiro, mas a família em conflito, os filhos se desviando, angústia, falta de lealdade com os amigos. Gente, eu vou dizer uma coisa para você. Uma das coisas das quais as pessoas mais vão se arrepender no fim da sua vida é a falta de lealdade com as pessoas que Deus lhe pôs no caminho. E a gente está num mundo em que a lealdade não significa nada. Não seja desleal. Isso é uma falta de caráter imensa.
A pessoa come com você a sua mesa e depois está te apunhalando. Isso é falta de lealdade. E às vezes você vai ver, a pessoa tem uma vida toda maquiada de cristianismo, mas quando você chega perto, você vê isso. Isso é mentira, é deslealdade, é competição, é briga por poder. Nossa, isso eu vou te dizer. Isso acaba com qualquer vocação, isso acaba com qualquer obra de Deus. Isso põe o cristianismo, sabe, em conta de ridículo. Faz com quem odeia os cristãos debocharem e rirem. Faz com que pessoas de bom coração e de boa vontade que não são cristãs não se convertam. Por causa de um discurso que não corresponde à realidade. E a realidade qual é? Tribulação, você vai passar. Você vai passar por momentos de angústia. Você vai passar por momentos de perseguição. E talvez você, de Deus, hein? Não vai perecer, mas vai passar até fome. Pode ser que sim. Quantos testemunhos nós ouvimos da pessoa, olha, teve que contar o dinheiro para ter o que comer. Gente boa, gente de Deus. Enfrentou o quase não ter o que vestir, os perigos, o risco de morte. Mas então, Márcio, que vantagem tem em a gente ser de Deus se a gente passa por tudo isso? Primeiro que a gente não deve se unir a Deus por vantagem, mas por amor a quem tanto nos ama e tudo fez por nós. Porque a vida que eu e você temos não é merecida, é dom, é graça, é bênção. E tirando os momentos de enfermidade emocional e mental, ninguém quer morrer. Não, mas tem gente aí que tira a própria vida. É enfermidade emocional e mental. E por que a pessoa não quer morrer? Porque a vida é boa, apesar de todas as suas durezas. Então, a gente não busca a Deus por causa de vantagem. Mas é uma grande vantagem quando nós estamos com Deus, porque em nenhuma dessas tribulações o Senhor nos abandona. E o seu amor nos assiste, como um pai que está do lado do filho e não faz a tarefa dele e diz: você consegue, meu filho, eu estou aqui. Se a corda arrebentar, eu vou te segurar. Mas ela não arrebentou e você pode continuar. Vai, meu filho, vai, meu filho, vai, meu filho. E por que Deus faz isso comigo e com você? Porque é na tribulação e na dificuldade que o melhor de nós vem à tona. Não dá para tirar suco de você sem te espremer, amigo. Entende? A cana, para oferecer a bebida mais doce, ela tem que passar pela moenda. E você já viu como é que é? Você já tomou caldo de cana? O senhorzinho lá que está lá fazendo caldo de cana, ele pega a cana, ele passa no moedor uma vez, aí ele tira aquele bagaço, passa de novo, aí ele dobra o bagaço em 2 e passa outra vez, ele dobra o bagaço em 4 e passa outra vez. Não tem como o bagaço escapar, não tem como a cana escapar. Mas é no momento em que ela passa por todos esses apertos que ela entrega o que de mais doce existe dentro dela. É romântico, é bonito, mas quando chega a hora de passar pela moenda, é difícil, meu irmão. Mas me permita esse teu irmão aqui lhe dizer uma coisa. O Senhor sempre esteve e sempre estará conosco ao nosso lado, inclusive na tribulação, na angústia. Sabe aquele dia angustiado, o aperto no coração? Sabe quando você percebe uma perseguição sobre você que você não consegue entender? Quando chegar momentos de carestia, de aperto financeiro. E às vezes você olhar para o guarda-roupa e você não ter a roupa para você ir para uma entrevista de emprego. Ou para uma festa, ou para uma viagem. Momentos de perigo, perigo para você, perigo para os seus, porque o mundo ele é violento.
E mesmo que você esteja sob o fio da espada, correndo risco de morte, entenda uma coisa: aquele que te ama não te abandonará. Nosso Senhor é fiel, gente. E em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores, porque o Senhor nos dá mais que uma vitória. Em todas essas situações, o Senhor nos dá mais que vitória. Nosso triunfo é completo. Como assim nosso triunfo é completo? Nós não somente escapamos da derrota, porque quem persevera escapa da derrota. E eu vou voltar, vou repetir, e se você anota e grifa, tá? Quem persevera escapa da derrota. Quem persevera, tá? E então nós não somente escapamos da derrota, mas também destruímos os nossos inimigos, que não são inimigos de carne e sangue, mas são os estratagemas diabólicos que muitas vezes se aplicam e emplacam por meio de pessoas humanas. Não são as pessoas quem nós destruímos, mas a gente vê todo o esquema de Satanás sendo destruído, desmantelado diante dos nossos próprios olhos. E muitas vezes quem faz o mal se embaraçando e caindo nas próprias armadilhas que armou. Quem é cristão não põe a mão na vingança. Não põe. A mim pertence a vingança, diz o Senhor. Quem é de Cristo não se vinga. Toda vingança é diabólica. E você pode disfarçá-la do nome que você quiser. Você pode disfarçar a vingança sob o nome de justiça, você pode disfarçar a vingança sob o nome de fazer o que é reto, você pode disfarçar a vingança sob o nome de reparação, mas a árvore você conhece pelos frutos. E se o fruto que está manifestando é um mal que você pode evitar, de uma situação na qual você se envolveu, é vingança. Quem é de Cristo não põe a mão em vingança. Não põe. Se alguém fez o mal contra você, espere, deixe. Porque quem se envolve com o mal terá que responder pelo mal com o qual se envolveu. O mal, gente, pede contas. Muito difícil uma pessoa que se envolve com bandido sair ilesa, porque ele pede contas. Você se amarra com aquilo. Você perde a sua paz. Você fica envolvido com situações que vão te colocar sempre sob o risco de morte. Às vezes o risco de morte num confronto com a polícia, às vezes um risco de morte com os próprios bandidos que agora você quer abandonar. Não se envolva. Estou dando exemplo de bandidos porque é um mal físico, não é? Mas não se envolva com o mal, seja ele da espécie que for. Não se envolva. Então, quando nós nos unimos ao Senhor, nós não somente escapamos da derrota, mas também destruímos os nossos inimigos e levamos um prêmio de batalha, que os combatentes chamavam de despojo. O que é o despojo? Depois de ter vencido o inimigo, aquilo que era do inimigo pertence a você. O escudo, o elmo, a espada, as sandálias, o alforje, o dinheiro que ele carregava, uma joia preciosa, são os despojos do inimigo vencido. E toda batalha vencida nos oferece despojos. E as batalhas espirituais nos oferecem despojos tão valiosos que nós vamos agradecer a Deus por termos que ter enfrentado aquela batalha. É aí que nós nos tornamos mais que vencedores. Como é que nós nos tornamos mais que vencedores? Adquirindo durante o conflito uma disciplina. Porque o conflito nos obriga a sair do comodismo, a nos disciplinar. Então nós adquirimos no conflito uma disciplina que fortalecerá muito a nossa fé. As tribulações, as batalhas que nós travamos, nos obrigará a uma disciplina que vai
consolidar o nosso caráter espiritual. Porque uma grande pena é de dar dó quando você percebe que uma pessoa ela não tem caráter humano e espiritual. Como assim não tem caráter humano? Você não sabe com quem você está lidando. Porque a pessoa é uma coisa na sua frente e é outra coisa longe de você. É um leão quando as situações estão fáceis e aqueles que estão ali são frágeis. Mas é um gatinho quando aperta a tribulação. Não é? Que enfrenta com grande peso o fraquinho, mas que depois foge diante de alguém mais forte, não sustenta a própria palavra, que tem um discurso de conveniência. Isso é falta de caráter. E como é que você identifica a falta de caráter espiritual? Que eu falei aqui da falta de caráter humano. É quando você olha para aquela pessoa e procura onde é que está o Cristo nela. Onde é que está a conversão desta pessoa? Onde é que está o encontro pessoal com Jesus, deste homem, desta mulher? Onde é que estão as suas decisões no Espírito Santo e não na carne? Um dia São Paulo, bastante indignado, vira para os Gálatas e diz: Gálatas estúpidos, que tendo começado pelo Espírito, agora estão terminando na carne. Perderam o seu caráter espiritual. Entende? Aí a tribulação, você que pergunta muitas vezes, por que eu tenho que passar por tantos sofrimentos? Porque a tribulação consolida em nós um caráter espiritual. Sabe? Quem passou pela vida militar sabe disso. Você tem que passar pelas provações muitas vezes. Chega uma hora que você aprende a gostar do que te faz sofrer. Aí você pergunta assim, então é um bando de masoquista? Não, é que o que te faz sofrer no treino, poupa a sua vida no combate. Pior coisa que você pode experimentar é entrar num combate despreparado. Você vai morrer ali, você vai sair dali mutilado. E o que vai te preservar disso? Ter sido levado ao seu limite durante o treino, ter sido extenuado, passado por muitas e muitas provações. O conforto e o comodismo são os seus piores inimigos, sabia? Eu quero uma vida confortável. Pede um abismo, então, para você se jogar nele, é mais fácil. Eu quero uma vida cômoda. Você está pedindo pela sua infelicidade e você não está sabendo. Não pede uma vida cômoda, não. Pede ao Senhor, me desinstala, me põe para andar, me dá dinamismo, me dá inteligência, me dá coragem, não me deixa eu me acomodar, meu Deus, me empurra na direção da vida, porque você depois vai ter muito tempo para ficar acomodado, deitado, com 7 palmos abaixo do chão e com muita terra em cima de você. Então a morte é você ficar parado. Não vejo a hora de deitar. Calma, que vai chegar. Você vai ter muito tempo para você se deitar. Mas deixa isso para quando chegar a hora. Agora, do que você precisa? De vida. Entende? Então, aproveita todas essas situações. Eu vou te dar um exemplo, não é? Que eu acredito que toda pessoa de bem passa por isso. Que a gente acha muitas vezes que o falar mal é de pessoas que agem mal, que têm uma vida ruim. Gente, ninguém chuta cachorro morto, sabe? Uma pessoa que tem uma vida ruim, não liga, ninguém acha graça em falar disso. Porque todo mundo, o pessoal fala até com tristeza. Você viu fulano? Nem me fala, não quero nem saber. Porque já está cansado de ver o lodo no qual a pessoa está se envolvendo. Mas vai falar mal de uma pessoa de bem. Meu Deus do céu, nossa, não me diga. Então, se você é uma pessoa de bem, com certeza você já sofreu por pessoas terem falado mal de você. Então vamos trazer isso aqui para essa nossa partilha. Por exemplo, se falam mal de você pelas suas costas, posso te dar uma sugestão? Baseada na experiência e na palavra de Deus.
Se falam mal de você pelas suas costas, não se aborreça. Não se aborreça. Porque atrás deste falar mal de você pelas costas, tem um elogio amargo escondido. Um elogio que não querem te dar. Um elogio velado, estragado, mas é um elogio. Quando falam mal de você pelas costas, eu sei que é sofrido. Eu sei que não é fácil chegar a essa compreensão, não é? Você está brincando que quando alguém fala mal pelas costas da gente, nos apunhala pelas costas, isso é um elogio. Eu sei que não é fácil você compreender isso, sabe por quê? Porque a gente tem dificuldade de compreender tudo que causa dor. E causa dor, tá? Porque o que é dito pelas costas dói mais do que aquilo que é dito pela sua frente. Porque quando é dito pelas costas, tem gosto de traição, maldade, covardia. É um julgamento sem você ter possibilidade de conversar, de explicar, de se defender. Quando falam mal de você pelas suas costas, é um juízo sem possibilidade de defesa. Então, ele nunca é justo. Mas entenda uma coisa. Quem julga você sem conversar com você, essa pessoa nunca quis te compreender. Quando ela fala de você, porque te julga sem nunca conversar, por que ela julga e fala? Porque não interessa a compreensão, interessa justificar a narrativa. Ela já escolheu na direção que quer ir. E a direção que ela tomou sobre você, nessa direção, você não é inocente, ainda que seja. Então, se a pessoa está determinada a te culpar, olhe que nos meus olhos, sinceramente, me responda. Existe alguma coisa que você possa fazer para mudar isso? Você não pode. Porque não tem a ver com inteligência, não tem a ver com razão, tem a ver com as decisões emocionais do coração. Que só Deus pode mudar quando essa pessoa se abrir. Mas quando alguém resolve falar de você para desaguar as frustrações, e é isso, viu? Então por que fala? Para desaguar as frustrações da pessoa. Para desaguar a infelicidade dela. Gente feliz não fala mal dos outros. Primeiro, porque não tem tempo, porque normalmente o feliz é um ocupado. Primeiro, porque ele não tem tempo. Segundo, porque ele não tem gosto nisso. Quem está feliz não quer manchar a sua felicidade com desgostos que envolvem outras pessoas. E você já percebeu que todas as vezes que eu e você, porque a gente também já falou mal, você já percebeu que todas as vezes que a gente fala mal de alguém, algo daquela porcaria que a gente disse vai embora com a gente? Fica conosco? Suja a gente? Então, quando alguém está falando mal de uma pessoa, é sempre para poder, vomitar, pôr para fora, desabafar, lançar para fora de si as suas frustrações e a sua infelicidade. Não é a pessoa que está falando, é o despeito dela. É o despeito que está falando naquela hora. Então, pessoa que se perturba com a sua presença, que tem. Pessoa que se perturba com a sua presença. Pessoa que se perturba com o seu sucesso, que se perturba com o seu crescimento, que se perturba com o seu progresso, que se preocupa com a sua postura, que você está bem, você está feliz, está trabalhando, você está produzindo, às vezes até ajudando a própria pessoa que está falando mal. Pessoa que se incomoda com isso, ela escolhe falar mal de você, onde você não pode responder. Entenda isso, que isso é quase uma lei. Quem está incomodado com o bem que você é ou com o bem que você faz, escolhe falar de você onde você não pode responder. A pessoa não quer compreender. Você já fez essa pergunta? Mas por que não veio falar comigo? Por que não perguntou para mim? Você já fez essa pergunta? É uma pergunta boa, é uma pergunta sincera. Mas é uma pergunta que com o tempo e a experiência você não vai fazer mais. Porque não tem resposta para essa sua pergunta. Aliás, a resposta já está na cara. Não querem compreender, querem que você não exista
Porque se convencer de que, de algum modo, você é o culpado do que eles não conseguem. Você entendeu? Por que a sua presença incomoda? Porque não querem que você esteja ali, não querem que você exista ali, não querem que você seja quem você é. Não querem, porque de algum modo a pessoa olha e pensa assim: o culpado de eu não estar lá no Sorrindo para a Vida, tocando violão, é porque o sapo existe. Se o sapo morrer, aí serei eu. Não, não será. Não será. Será a pessoa que se preparou para isso, que tem condições de substituí-lo. Mas uma pessoa da qualidade do sapo, com a disponibilidade dele, com o desejo de serviço que ele tem, não precisa esperar ele morrer para ocupar esse lugar. Está assim, ó, de lugar, precisando de alguém como ele. Tanto é que é solicitado inúmeras vezes para fora daqui do Sorrindo para a Vida, porque é bom naquilo que faz. E normalmente quem é medíocre, quem é mau nas coisas que faz, acha que o problema está no outro e não percebe que o problema está na falta de preparo, na falta de dedicação, na falta de zelo. E aqui eu não estou falando na falta de talento não, viu, gente? Porque a boa vontade e o esforço compensa a falta de talento. Todo mundo que começou mal um dia. Eu tenho até medo, graças a Deus, não filmaram a minha primeira pregação. Eu tinha 14 anos. Até hoje eu tenho anotaçõezinhas, porque eu sempre criei os diretórios para as pregações que eu faço, né? Eu tenho o papelzinho da primeira pregação que eu fiz há 38 anos atrás. Você acha que foi boa? Com certeza foi boa para um rapazinho de 14 anos que estava fazendo a sua primeira pregação. Mas aquele rapazinho não tinha condições de vir para frente de uma televisão, de estar todos os dias comentando a palavra de Deus, porque faltava para ele treinamento, preparo, que a vida foi dando. Só que muitas vezes quem olha pensa assim: essa pessoa que é um obstáculo para a minha vida. Né? Uma vez eu vi uma mãe desabafando que ela tinha muita raiva do padre Marcelo Rossi, muita, porque o filho dela pregava e ela achava que o filho dela não era o que precisava ser porque existia o padre Marcelo Rossi e ele atrapalhava o caminho. Você entende? Mas ela fez isso com o amor dela de mãe. Só que tem gente que faz isso pensando em si próprio em relação a outros. Tem nome para isso. Há nomes para isso. Inveja, ressentimento, frustração, ciúme, incapacidade de realizar a própria vida. Por que tem gente que age assim, Márcio? Vou repetir. Inveja, ressentimento, frustração, ciúme, incapacidade de realizar a própria vida. Eu não consigo me realizar, eu não sou feliz com o que eu sou, então eu preciso fazer alguma coisa. O que eu vou fazer? Eu vou combater alguém. Eu vou ao encontro de quem eu acredito que seja culpado por eu não conseguir ser o que eu gostaria de ser. Olha, mas sempre que alguém age assim, preste bem atenção nisso. Sempre que alguém age assim e revela, né, o seu Sméagol interior. Você já assistiu O Senhor dos Anéis? Sim. Assista. Tem um personagem lá chamado Sméagol. Essas situações fazem com que muita gente revele, sabe, o seu Sméagol interior. O monstro que existe dentro da pessoa. E isso não é ruim, não. É bom para você. E às vezes a gente fica incomodado e pensando assim: nossa, que horrível isso. Nossa, não, é desconfortável. Mas é bom para você. Como é muito desconfortável você descobrir que você tem um tumor, é coisa desconfortável, a casa cai. Você fica angustiado, você não sabe como é que aquilo vai evoluir. Se ainda não veio o resultado da biópsia, você está aflito, é maligno, é benigno, como é que vai? Mas ter descoberto é um bem, não é um mal. Você entendeu? Porque quando você descobre, você pode se tratar. E quando essas situações se revelam,
elas são boas para você, porque assim você descobre quem não merece a sua confiança, quem não te aceita por causa do seu crescimento e da sua felicidade. E você vai fazer isso para quê? Para tomar medidas contra a pessoa? Não, para você se cuidar, sabe? Para você saber onde você investe o seu tempo e a sua energia, porque a vida vai ajudando você a purificar a sua agenda de contatos. Você precisa fazer uma purificação na sua agenda de contatos. Eu preciso fazer na minha. Mas eu falo isso, até lembro, sabe? Eu estava vendo outro dia, gente, tem mais de 3.000 contatos na minha agenda. Porque você vai pegando o telefone, vai gravando e tudo mais, quando você vê... E por que você não faz uma purificação na sua? A minha está muito demorada, tem que olhar nome por nome, deletar, não é? Mas a vida é assim, às vezes você precisa fazer uma purificação na sua agenda de contatos e dos seus parceiros de jornada. O fato da gente não querer fazer o mal a ninguém e querer ajudar a todos, não significa que todos são eleitos para serem seu companheiro de jornada. Não são. Tem gente que dá para você caminhar junto, e tem gente que não dá para caminhar junto. A palavra de Deus, inclusive, nos provérbios, faz essa questão. Se dois não se entendem, andarão eles juntos? No sentido de que não tem como duas pessoas que caminham em direção completamente diferente, que não se entendem para onde vão, que eles caminhem juntos. É assim. Você tem que gastar tempo com seus companheiros de jornada. Sua esposa é sua companheira de jornada, irmão. Você tem que dar valor a ela. Porque um dia, se você cair prostrado na sua cama, sem ninguém para cuidar de você, não serão seus amigos de boteco que virão cuidar de você, mas essa mulher que resolveu passar a vida ao seu lado, que te escolheu. Você precisa honrar essa mulher. Minha querida, você precisa entender que o seu marido é o seu companheiro de jornada. Mas ele não me entende, mas ele briga comigo. Homem nenhum entende mulher. Entendeu? Você precisa pôr isso na sua cabeça. Seu marido vai passar o resto da vida tendo dificuldades de entender você, porque ele é homem e você é mulher. Mas o amor vai além desse tipo de compreensão. Sabe, muitas vezes a gente compreende no decorrer da caminhada, porque você dá o voto de confiança para o outro. No meio da caminhada, quando você já decidiu aceitar o que o outro te propunha, aí você entende. Mas você entendeu depois de ter aceito por amor. Ah, era isso que ela queria dizer. Só que esse homem está do seu lado. E todo dia sai de casa para poder ganhar o sustento, para sustentar você e os seus filhos. Que podendo sumir nesse mundo, porque fica fácil para ele cuidar só de si. Escolheu estar com você. E entenda uma coisa. Se o seu marido te ama, ele morreria por você. Morreria. E se ele te ama, ele morre por você. Então, entenda com quem você deve gastar o seu tempo e a sua energia. Então, reconhecer a verdade por trás da fala mentirosa e má é você reconhecer que o que dizem pelas suas costas não determina quem você é. O que os outros acham de você não determina quem você é. Vale a pena você prestar atenção em alguma coisa do que dizem a seu respeito? Sim, porque às vezes no que estão falando é um espelho. E você não tem olhos nas costas. Para você enxergar o seu traseiro, enxergar as suas costas, você precisa de um espelho, não é? E assim também na nossa vida comunitária e social, nós precisamos das pessoas para nos ajudar a ver quem somos também para elas. Mas entenda que esse reflexo nem sempre determina quem você é. Reconhecer a verdade por trás da fala mentirosa, porque tem uma fala mentirosa, você tem que descobrir a verdade por trás da fala mentirosa. Tem uma fala que é má, que procura esconder o que é bom, não é? O que essa fala má está escondendo? Você precisa descobrir isso. E descobrir a verdade é você reconhecer que o que dizem pelas suas costas não determina quem você é. Então, tem prejuízo? Muitas vezes tem.
atrapalha a gente nos trabalhos que a gente precisa fazer, nas relações que a gente precisa travar, mas isso não é motivo para a gente se aborrecer, é para a gente superar. Você sabe por quê? Se o que alguém está dizendo ao seu respeito não é verdade, você não tem por que se afetar com isso. Não é verdade. E se o que alguém está dizendo a seu respeito é verdade, você também não tem por que se afetar por isso. É verdade. Então, se é verdade, não se incomode, porque é verdade. E se não é verdade, não se incomode, porque não é verdade. De um jeito ou de outro, a sua vida não se pauta pelo que pensam e dizem de você. Antes, pelo contrário, o que uma pessoa maliciosamente e cruelmente diz ao seu respeito, não revela nada sobre você, revela sobre ela. Revela o que o maldoso pensava esconder. Quando ele fala com a sua maldade, ele revela o que ele acha que está escondido. Revela o quê? Carência, tristeza, derrota enrustida. Faz o teste, presta atenção. Puxa na memória agora quem falou mal de você, mal, não é? E na sua opinião, sem motivos reais. E diga para mim sinceramente, se escapa de um desses aqui, ó. Se a pessoa estava escondendo carência, uma vida triste e derrotada. Que em geral é. Então, vigiar, porque a palavra de Deus nos manda vigiar e orar. Tem gente que parece que na Bíblia da pessoa está escrito assim, orai e orai, não tem o vigiai. Vigiai e orai. Orai e vigiai. São duas coisas importantes e distintas, porque se não fosse, não estava lá. E vigiar é também você aprender que ao você tomar distância de pessoas assim, você preserva a sua saúde interior, você protege a sua paz, e você usa o seu tempo e a sua energia com relacionamentos que mereçam o seu tempo e a sua energia. Não é você deletar as pessoas da sua vida. É que você não tem todo o tempo do mundo e nem toda a disponibilidade do mundo e nem toda a energia do mundo. Então você vai usar a sua semente para plantar em solo rochoso? Vai plantar na terra boa, irmão. É ali que vai dar fruto, entendeu? Então toma um choque de realidade para você entender que todas essas situações te revelam onde você precisa gastar o seu tempo e a sua energia, com relacionamentos que os mereçam, com relacionamentos que valham a pena. Então essas coisas são necessárias para nos confirmar e nos firmar na nossa vida espiritual. As tribulações fazem o quê? Elas nos firmam e nos confirmam na nossa vida espiritual. É como os ventos tempestuosos, que ao tentar arrancar uma árvore, faz com que ela lance raízes mais profundas. A árvore que não passa por tempestade é fácil de arrancar. A árvore que cresceu em tempo ameno não tem raízes profundas. Vai arrancar uma árvore de lugar de tempestade. Quero ver, me avisa para eu assistir. Você não arranca, porque a tempestade fez com que ela se enraizasse. As nossas batalhas espirituais, elas precisam ser contadas entre as nossas maiores bênçãos. Eu estou passando por uma grande tribulação, uma batalha. Você está com Jesus? Você está com a sua fé firme nele? Vai perseverar nele? Então, é bênção. Eu gosto muito de uma frase que diz, nessa vida nada é em vão, se não é bênção, é lição. É assim, nada é em vão. Se não é bênção, é lição. E nessas lutas, até mesmo o demônio é usado para nos treinar na batalha, onde nós o venceremos. Ao fazer frente para nós, ele vai nos treinando para a derrota dele. E eu termino aqui dizendo para você algo que acontecia, é meio chocante, né? As pessoas não esperam que se diga isso numa pregação, mas a gente assiste isso em filmes. E isso é a realidade de algumas culturas antigas e de alguns povos mais primitivos,
né? Antigos guerreiros, eles acreditavam que quando eles venciam um inimigo, o vencedor absorvia o seu vigor físico. Até era nisso que justificava o canibalismo. Eles não comiam porque gostavam da carne humana, depois pega gosto. Mas eles achavam que eles estavam comendo a coragem, o valor, a valentia, a força do inimigo derrotado. Então eles devoravam os seus inimigos, porque eles acreditavam que eles estavam absorvendo o seu vigor físico, o vigor físico do derrotado. E isso ia ser somado à sua força e à sua valentia. Na vida, na prática, isso se sustenta? Fisicamente? Não. Mas espiritualmente, sim. Na vida espiritual se dá exatamente isso. Então, de modo semelhante, a tentação vencida no enfrentamento, redobra as nossas forças e dobra as nossas reservas espirituais. Coloca a mão sobre o seu coração. Feche os seus olhos um pouquinho, se você puder. Assim como o marinheiro sábio usa o vendaval para avançar, e aí ele vai manobrando, vai aproveitando o impulso do vento, assim também é possível para mim e para você. Assim também nos é possível na vida espiritual, pela graça de Deus, tirar proveito desses fatos, dessas circunstâncias que parecem ser os mais desagradáveis, os mais contrários, os mais adversos. E é com essa fé que nós podemos dizer agora e todos os dias da nossa vida. Você pode bater no peito e dizer: as coisas que me acontecem têm antes de tudo contribuído para o meu progresso, para o progresso da minha vida espiritual, para o progresso da minha vida em Deus, para o progresso da vontade de Deus na minha vida. Senhor, muito obrigado. Senhor, se o Senhor está comigo na tribulação, eu vencerei. Senhor, eu não peço que o Senhor retire a tribulação, mas que o Senhor me dê força para vencê-la. E contigo, Senhor, eu vou permanecer firme até o fim. Vá orando, vá pedindo essa graça a Deus. Eu quero, Senhor.